para a nossa vida cristã, para a nossa pastoral, que é a prioridade das prioridades. Às vezes a gente faz os planos de pastoral, coloca as prioridades e tal, mas a prioridade das prioridades para o cristão reside em amarmos a Trindade Santa e provarmos que amamos a Trindade Santa amando os irmãos. O mais é interessante, mas não é o fundamental. Não é o fundamental. E quero alertar os irmãos para aquilo que o Papa Bento chama a atenção e a Conferência de Aparecida também registra no documento. Cristianismo não é, antes de tudo, um conjunto de doutrinas. Não é um código de leis. Cristianismo, fundamentalmente, é um encontro com o Deus vivo. Deus vivo. E quero também, com a devida licença, alertar os irmãos que nós frequentemente falamos de Deus, sobre Deus, mas nunca paramos num silêncio povoado para escutar Deus falando em nossa vida. E o fundamental é que realmente nós façamos isto. E retiro, o Dom Júlio ontem alertava, quero continuar a alertar, é fundamentalmente esse encontro com Deus vivo, que nos remete aos irmãos. Puebla 693 diz o seguinte: o presbítero é chamado a ser um homem de Deus, e o será na medida em que tiver uma experiência viva de Deus. E João Paulo II, eu lá no Sínodo da América e depois lá em Santo Domingo, o João Paulo, na sua fala, ele insistia: encontro vivo com Jesus Cristo, caminho para a conversão, para a comunhão, para a solidariedade, para a missão. Para a missão. E se vocês estão lembrados, seguramente estão, na embocadura do novo milênio, o Papa nos convidou, a igreja toda, a que nos preparássemos meditando sobre o Filho, o Espírito, o Pai. Foi o tríduo introdutório ao novo milênio. Nós corremos o risco, essa que é a verdade, de sermos cristãos, presbíteros, diáconos, bispos, sem termos uma experiência fundante, pessoal, viva com a Trindade. É aquele risco que o anjo lá no Apocalipse diz à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 15, 16. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, eu estou com vontade de te vomitar da minha boca. É fogo na roupa. O apelo, então, é para a metanoia, para a conversão, para sermos realmente presbíteros novos, muito embora, como no meu caso, com quase 80 anos. Presbíteros novos, com cara de ressuscitados, cabeça erguida, caminhando avante no vigor do Santo Espírito. Fala-se muito de Deus, essa que é a verdade. É impressionante, eu tenho a mania de ver revistas, jornais, a primeira coisa que eu quero ver se tem alguma coisa de Deus, de igreja. E frequentemente tem muita coisa a respeito. É impressionante. Até no dólar norte-americano, que hoje está meio fraquinho, está escrito. O que está escrito mesmo? Nunca viu, né, padre? Mas fica então sabendo. Eu não sei. Meu irmão, está escrito lá: em Deus
nós confiamos. E para não ficar atrasado, o real também está escrito o quê? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Fala-se muito de Deus. E Tiago 2,19 pergunta: você acredita em Deus? Hein? Ô Paulo, guarda. Sim, dizemos nós. E Tiago diz: ótimo, os demônios também acreditam e temem. Não, a conclusão não é essa, não. De que Deus se trata? E aqui, meus irmãos, nós corremos o risco de ser, olhe, observantes muçulmanos e piedosos judeus, com todo respeito a esses queridos irmãos. Se vocês leem o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, aconselho que leiam. Aliás, é muito bom a gente ler livros sagrados de tradições venerandas na história da humanidade. Em cada página do Alcorão está o Deus clemente e misericordioso. E o judeu inclina a cabeça diante do Senhor único. A surata sobre as mulheres 147 do Alcorão vai dizer: ó crente, louvado seja, Ele é o clemente e misericordioso. Abstende-vos de dizer que Ele tem um filho, Ele é único. E quando nós falamos em Deus, nós falamos num Deus que é comunidade, num Deus que é família perfeita, num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade maravilhosa na Trindade. E aí então já vem uma consequência dramática. Como é que nós nos relacionamos com esse Deus que é Pai? Esse Deus que é ternura, esse Deus que é misericórdia. Que aconteça o que acontecer na vida, meu irmão querido, nunca nos abandona, nunca. Nos aconchega no seu coração. Gosto muito daquela passagem do profeta, o registro do profeta. Ainda que a melhor das mães se esquecesse do seu filho amado, eu não me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome tatuado na palma da minha mão. Não há bombril que tire. Esse é o nosso Deus, que é Pai. Um Deus de misericórdia. Um Deus que nos ama tanto. A nós, quando éramos objetos de ira, na afirmação de Paulo, que nos envia aquele que Ele tem de mais caro, de mais íntimo e mais querido, o seu Filho. Que venha a este mundo para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. João 10:10. Veio para congregar na unidade os filhos de Deus dispersos. João 11:54. Esse Deus Filho, nosso irmão, que dá a vida para que tenhamos vida. Não quando éramos bons, não, viu? Não. Mas quando éramos lixo, Ele realmente nos salvou. Ele nos lava. Como diz o profeta a respeito do povo de Deus: você era uma prostituta vagabunda, estava à margem da história, e eu te aconcheguei, eu te lavei, e você desavergonhadamente voltou às porcarias da vida. Mas eu te amo, eu te lavo, eu te aconchego nos meus braços. Deus falando através de Oséias. Jesus, meus irmãos, como nós somos felizes
pelo fato de conhecermos e amarmos Jesus, que é caminho, verdade e vida. Pai e Filho, que não nos deixam na orfandade, não nos deixam abandonados, nocauteados, mas nos enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo que é luz, que é força, que é ânimo, que nos ilumina, que nos congrega, que nos empurra, que nos entusiasma e nos manda para a frente. O quanto é importante que a gente realmente acolha o Espírito Santo de Deus diariamente, a abrir as portas de par em par. É Ele que nos dá, que nos faz homens novos, que nos tira da orfandade. No ano passado, o Dom Paulo Evaristo, querido irmão, profeta da América Latina, ele estava lá no Hospital Santa Catarina. Ele não estava bem de saúde, não. Estava na UTI. Em determinado momento, ele me mandou chamar. Falou: Angélico, vem aqui rezar comigo. Fui lá. Ele estava deitado, estava me esperando já de estola. Estava de pijama e de estola. Aí tem aquela mesinha assim, anexa à cama lá do UTI. Eu rezei a Santa Missa. Ao término da missa, eu falei: Dom Paulo, dá a bênção. Ele falou: o quê? Eu falei: dá a bênção. Ele: o Senhor esteja. Eu falei: uai, está morrendo e está cantando? E depois ele falou: vem cá. Aí eu fui juntinho dele, coloquei a minha cabeça dentro dele. Eu sempre pego o Dom Paulo aqui, dou um beijo na testa dele. Ele é alemãozão, até fica meio assustado. Aí ele me falou: confiança, vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre. E ainda me perguntou: entendeu? Eu falei: entendi, sim, senhor. Espírito Santo, que nos dá esperança, mesmo quando a gente está na UTI muitas vezes, e a gente caminhar avante, confiantes. Meu irmão, somos chamados a ter experiência viva desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que vai o seu relacionamento com a Trindade? Não é simplesmente com Deus, não. Não é, não. É comunidade. Tem um livro que é best-seller, fez muito barulho pelo mundo afora, A Cabana. Ele é escrito pelo filho de um pastor protestante. Ele fala sobre a Trindade numa linguagem diferente. Resumindo, ele com a família dele tirou férias e foi lá para uma floresta onde tinha um grande lago bonito. E numa hora de descuido, a filhinha dele, ele estava lá à beira do lago, desapareceu. E ele entrou na noite escura da angústia e da busca. E de um pai que perdera a filha, inclusive se culpando: onde é que foi minha filha? A mulher dele sempre chamava a Deus de papai. Depois de 2 anos de angústia, aquela imensa frustração, ele recebeu um bilhetinho. O bilhetinho dizia o seguinte: eu quero me encontrar com você na cabana, papai. Ao receber o bilhete, ele dá uma tríplice interpretação. Puxa vida, que gente safada, vendo a minha angústia, ainda quer gozar em cima dela. A segunda interpretação: será que aquele que arrebatou a minha filha quer me armar uma cilada e está me convidando para voltar à cabana? Terceiro lugar, mas será que o papai a quem a minha mulher se refere está querendo um encontro comigo? E ele fica então naquela tríplice dúvida, até que ele se decide: não, eu vou voltar à cabana.
E quando volta para a cabana, está chegando, está tudo iluminado, tudo florido, uma beleza, um perfume. E a porta da cabana, sorridente, entendeu? Com os braços abertos, uma negra avantajada, dessas negronas bonita, entendeu? Tal, sorrindo para ele, a dizer para ele, seja muito bem-vindo. E ele pergunta, mas quem é a senhora? Olha, eu sou o papai. Mas como? É mulher? E ainda é negra? Uai, desde quando? Deus tem cor e tem sexo. E o abraço, e ele se perde naquele abraço de ternura. E é levado para o interior da cabana. Logo a seguir aparece uma jovem esvoaçante, jogando flores e perfume para tudo quanto é lado. É o Espírito Santo. E lá no fundo da sala tem um carpinteiro de braços cruzados, sorrindo para ele. Jesus de Nazaré. E todo o livro se passa no encontro daquele homem que coloca para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, o drama da angústia humana. E no diálogo ele reconstrói o sentido da vida e da paz. É uma moderna maneira e literata de se falar com Deus. Experiência viva de Deus, que não é o mesmo que experiência religiosa. Atenção, meu irmão, não é o mesmo. A experiência religiosa pode me levar a uma experiência viva da Trindade, mas pode ficar na experiência meramente religiosa. Vocês estão lembrados, na ciência das religiões, que elas em comum, têm essas características: o medo, o rito e o fascínio. A gente está lá na Praça da Sé. Praça da Sé tem de tudo. Tem gente vendendo jornal, tem de tudo. Aquele burburinho. Aí você entra na catedral, você sai daquele contexto, entendeu? É o fascínio religioso. Eu fiz uma experiência quando eu era estudante, em terreiro de Umbanda, Pai Xangô e Sereio do Mar. E lá a Babalaú, com muito respeito, entendeu? Coloca a gente com um vestidão branco no joelho dela e tal, e marafa e tal, e incenso e tal, todo aquele ambiente e tal. E daí a pouco é a comunicação do espírito, porque ela fala sobre. Aí ela traduz o que o espírito está falando e tal. Bom, espírito coisa nenhuma, mas tudo bem. É o fascínio. Entendeu? A gente fica, entendeu? Antigamente, hoje está sendo reintroduzido, o povo, diante do... Ainda houve muita gente que diz, mas antes era misterioso, o Senhor Dominus vobiscum. A gente falava em latim, entendeu? O povo não entendia, mas tudo bem, entendeu? Isso é comum. Outro dia lá na minha casa, uma senhora da comunidade, porque eu já vi a senhora na comunidade, querida. Apertou a campainha. Como se não bastasse apertar a campainha, ela bateu na porta e tal. Ai, Dom Angélico. Eu falei, minha filha, o que foi? Pensei que tivesse sido um assalto, alguma morte em família e tal. Ai, Dom Angélico. Ela puxava o cabelo aqui. O que foi, minha filha? Ai, me colocaram lá na porta da minha casa um despacho daquele pesado. O senhor nem avalia. Eu falei, mas minha filha, tem despacho leve também? Você vai falar lá, papá. Mas minha filha, a senhora não tem confiança num Deus que é de bondade? A senhora nunca ouviu falar, a senhora tantas viu falar que Jesus dá a vida para nós, que o Espírito Santo nos dá coragem e tal, que quem está com Deus, como é que continua?
Ah, quem está com Deus, quem será contra nós? Então, tenha confiança. Bom, falei sobre a confiança, ela se acalmou e tal. Quando ela ia indo embora, eu falei, filha, tinha vela lá no despacho? Ah, tinha sim, eu até contei, tinha 6. Então, filha, vai depressa, pega as velas, leva para dentro de casa, porque se vê um apagão, a senhora já está garantida. É o fascínio. Fascínio aliado ao temor. Fascínio, olhe, mas olhe, houve uma procissão, tinha 50.000 pessoas. E o padre falou bonito. Mas o que ele falou? Sabe que nem me lembro. Mas é bonito. É o fascínio. Isso é comum. É comum às religiões. O medo. Medo. Olhe, se você levar uma vida virtuosa, mas no fim da vida pecar, você vira churrasco. Churrasco. Eu tenho uma sobrinha aqui na Unicamp, ela diz assim, ela do departamento de análise, ela dizia, olha, que é impressionante o conteúdo neurótico e psicótico religioso, de medo, de insegurança. É comum a todas as religiões colocar medo na cabeça. Se a gente vê esses meus queridos irmãos crentes, então, pentecostais, é capeta de tudo quanto é lado. Sai capeta, vem capeta, entra capeta, entendeu? Oh, é o medo da experiência meramente religiosa. E outro é o rito. Rito. Faça tudo direitinho. Venha para cá, venha para lá, venha para cá. Incenso com 3 ictus. Mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outro dia uma senhora, fui celebrar lá na periferia. Ai, Dom Angélico, eu estou com tanto medo. Falei, está com medo do que, minha filha? O que está acontecendo? Ai, que eu sou a cerimoniária. Ah, a senhora é cerimoniária? Assim, a primeira vez que eu sou cerimoniária de um bispo. Falei, tá bom, minha filha. Mas olha aqui, querida, nós vamos para a Santa Missa, sabe para quê? Para estar unido a Jesus, que se oferece ao Pai em sacrifício. Nós vamos para rezar, para encontrar com Ele. O mais, minha filha, é secundário. O mais pode enfeitar, pode ser bonito, deve ser feito com dignidade, mas não é o essencial. Meu padre querido, dá uma pensada. Se você está tendo experiência viva de Deus, ou você está sendo um homem religioso, meramente religioso. Meramente religioso. O que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aterrizando, para você meditar no silêncio, como é que você se relaciona com a Trindade? Lembrado de que, e isto é fundamental, que a Trindade nos remete fundamentalmente aos irmãos. Aos irmãos. É mentiroso quem diz que ama Deus e não ama o irmão. E como é que você pode dizer que ama Deus? O irmão se houver na indigência e não o socorre. Estou citando a primeira carta de João. De tal forma que realmente o primeiro mandamento, a prioridade na vida do presbítero, na pastoral da igreja, é a Trindade. Mas a Trindade nos remete fundamentalmente ao amor dos irmãos. É o segundo mandamento. Olha a delicadeza da Bíblia. O primeiro, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito. E o segundo, não é o primeiro, o segundo é semelhante, não é igual. Não é igual, é semelhante. O segundo é consequência do primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que vai, então? Algumas perguntinhas, meu irmão.
Como é que você se relaciona com a Trindade? E a sua comunidade? Porque, olhe bem, o Santo Tomás de Aquino, meu xará, porque eu vou ele é doutor Angélico, ele diz assim, que as pessoas, é tese e de Trinitate de Agostinho, Santo Bispo de Hipona, também. As pessoas na Trindade Santa constituindo, elas se constituem pessoas e se diversificam. Relacione-vos pelos relacionamentos, pelas relações é que as pessoas na Trindade se constituem pessoas e se diferenciam uma das outras. Nós fomos feitos e criados, melhor, à imagem e semelhança, não é de Deus, não, assim. Nós fomos criados à imagem da Trindade, de um Deus que é Trindade, e nós somos homens em relacionamento. Nos personificamos no relacionamento. Como é que vai o seu relacionamento com a Trindade e a sua comunidade? Uma segunda pergunta, meu irmão. Quais são os seus ídolos? Segunda perguntinha. Qual é a união que está havendo na sua vida entre o primeiro e o segundo mandamento? Me lembro, numa ocasião, eu era padre. Eu era padre do presbitério de Ribeirão Preto. E veio a maldita, a ditadura militar. Eu morava numa favela. E estavam lá naquela luta de habitação, para lá, para cá. E no governo João Goulart, ele tinha feito 120 casas que ficaram abandonadas. E se tratava então de a gente fazer a mudança dos favelados para lá. As casas nem estavam acabadas. E fizemos, vira fraternidade. Mas quando eu saí da casa de um vicentino, que estava falando de um caminhão para fazer as mudanças, eu estava ameaçando chuva, eu fui pegar o voquinho aqui, aí um senhor cortou a minha passagem na calçada, e eu perguntei para ele, quer carona? Ele falou, quero. E logo entrou no carro. Entrou. Eu entrei do outro lado e perguntei para ele, o senhor vai aonde? Vou lá na estação da Mogiana. A estação da Mogiana era no outro canto da cidade, lá. Eu ia até a catedral, 3 quarteirões. A minha caridade arrefeceu. Mas estava dentro do carro, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com o homem? Me mandei para lá. Ele tinha vindo de Uberaba, bem de madrugada, internar a filha, aquela luta no Hospital das Clínicas, e agora estava anoitecendo, estava voltando para casa. Objetivo conquistado. E o assunto da conversa foi este. Quando chegou lá na estação, eu olhei para a cara dele, aquela cara de trabalhador, né, meio sofrido, pus a mão no bolso, pus um dinheirinho na mão dele, ele olhou para mim, a cara desse homem faz parte da minha história. Moço, e parou, falou, obrigado, Deus existe, e foi embora. Se eu tivesse no percurso gastado meu tempo dizendo que eu era padre, que eu era coordenador de pastoral, que não sei mais o que, entendeu? No fim, quem sabe ele teria dito, puxa vida, como enche o saco. Moço, obrigado, Deus existe. Onde reina o amor e a caridade, aí Deus está. A igreja, meus irmãos, existe na palavra, nós somos convidados a colocá-la em nossa vida, a espelhar a nossa vida na palavra que foi anunciada. E nestes dias, na Sagrada Liturgia, nós temos tido a alegria de contemplar um dos grandes profetas, profeta Elias. Vem a brisa suave e Deus não se manifesta. Vem a nuvem de fogo e Deus, na tempestade, ele não se manifesta. Depois vem uma brisa suave, aí Deus se manifesta a Elias. A conclusão é
Deus não está na agitação. Não na agitação e comoção. Deus não está na agitação. O quanto é importante que nós também, nas turbulências que temos, a vida do profeta Elias foi uma vida turbulenta, uma vida agitada, mas ele realmente sempre se recolhia no encontro confiante do coração de Deus. Como sabem também, ele é um dos anunciadores, digamos, tipo da Eucaristia. Ele, no deserto, perseguido, com fome, recebe pão e o alimenta na caminhada durante 40 dias. Lá na visita à viúva de Sarepta, no encontro, me dê aqui um pedaço de pão, que eu estou com fome. Sim, meu senhor, não quero mais nada, estou procurando só um pouco d'água, um pouquinho de farinha, e para me alimentar meus filhos na grande seca, e depois morrer, diz a viúva de Sarepta. Não, prepara para mim o pão. Prepara, ele come o pão, a viúva, o filho, e passam a se alimentar. Não faltou mais pão naquela vazia. O profeta Elias, ele também é o símbolo do homem que é devorado pelo amor de Deus diante dos ídolos. Na ocasião, o povo de Deus transviado, conduzido por maus administradores, porque era o rei Acabe, corrupto, com a Jezabel, mais corrupta ainda, e o profeta Elias se defronta com Baal e com os sacerdotes de Baal. E nesse confronto ainda vem o fogo do céu, da manifestação de Deus, que devora o sacrifício oferecido por Elias em contraposição com as ofertas dos sacerdotes. Eram 450 que gritavam, laceravam, maceravam o corpo, e Baal estava dormindo. Grite mais forte, talvez ele esteja dormindo, disse Elias, mas ele continuou dormindo. Assim é o profeta Elias. E nós precisamos pedir, assim como fez Eliseu. Eliseu pediu a Elias: olha, eu prefiro continuar o seu profetismo, está pedindo coisa extraordinária, mas se você me contemplar no arrebatamento, então você vai conseguir. Pediu o dom de ser profeta, Eliseu, de se confrontar, inclusive, com os poderes corruptos, para que o reinado de Javé realmente crescesse no meio do povo. Elias perseverou até o fim. A Sagrada Liturgia, a leitura bíblica, aqui casa bem com o primeiro salmo que nós rezamos, e na oração agora, que acabamos de fazer dos salmos, que é um salmo de esperança. Elias nunca perdeu a esperança. Muitas vezes ele dizia: estou cansado, eu não aguento, mas se refugiava sempre em Javé, no qual ele depositava a confiança. E o salmo que rezamos, eu repito, porque é um salmo bonito da esperança, e deve nos alimentar no cotidiano da vida. Aquela vez que Deus mudou os nossos caminhos, parecíamos sonhar. Nosso rosto brilhou de alegria, nossos lábios de canção. Entre os pagãos se dizia: grandes coisas fez o Senhor conosco. Na verdade, o Senhor fez maravilhas conosco. Muda também agora, Senhor, os nossos caminhos, à semelhança dos rios do sertão, despertados pela chuva repentina. Quem vai chorando a lançar suas sementes. Ao voltar, voltará cantando a colher os seus frutos. À medida em que nós
depositarmos a nossa confiança para valer nas mãos de Deus, nós iremos avante também. Muitas vezes chorando a lançar as sementes, mas voltaremos sempre cantando a colher os frutos do trigo da semeadura. O Evangelho nem quero comentar mais, porque durante as nossas conversas e meditações já conversamos. Jesus chama a nossa atenção. Amanhã, se Deus quiser, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, para o instinto de autoafirmação. Quando vocês derem esmola, não fiquem tocando a trombeta diante de vocês. Quando vocês rezarem, não fiquem aí fazendo muita gritaria, muito circo. O Cipriano, que nós ouvimos durante essa semana, vai dizer: nosso Deus não é surdo. Sabe? Fica aí com simplicidade, É o apelo para que nós realmente hajamos assim, como servidores. O nosso grande título é sermos irmãos de Jesus. E a nossa grande postura é sermos servidores. Eu acho que o melhor título que a Igreja já deu na sua história ao Papa é Servus Servorum Dei. Não é assim que o Papa muitas vezes se assina? Servo dos servos de Deus. Aquele que for maior, seja menor. E por isso, para que vocês não tenham dúvida, lave os pés de vocês, que é o trabalho do escravo. É o último. Na postura de servidores, despojados, ou melhor, com instinto de autoafirmação, bem educado e colocado a serviço da Trindade e dos irmãos, nós seremos exaltados. Ele depõe os poderosos e exalta os humildes, proclama nossa Mãe Maria. Que ela nos abençoe na caminhada e nos alegre no seu testemunho. E ao receber a maior notícia que uma criatura poderia receber, de que iria, fora escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, simplesmente diz: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Amém. Palavrinhas ao Senhor. A primeira coisa que vem à cabeça quando eu lembrar o tempo que se passou, um ano, eu lembrei do Deus Cronos, um Deus grego implacável, cobra, exige, não permite, não volta atrás, tudo passa. São Paulo, porém, nos ensina a celebrar o tempo como Kairos, graça, um acontecimento, um fazer-se. É assim, Dom Júlio, que queremos celebrar um ano de acontecimento, graça, de sua presença entre nós, conosco e para nós. Bendito o que vem em nome do Senhor. Foi assim que o Senhor veio bendito, e em nome do Senhor veio e vem. A igreja de Nossa Senhora da Lapa, repleta de alegria e ansiedade, acolhia o seu sorriso de báculo na mão, pastor, mitra na cabeça, resplendor do Espírito, embalados por uma música diferente, cantores e tocadores. Não demorou para percebermos tratar-se de seu irmão a dedilhar o violão. Acompanhavam também um sorriso, um olhar apreensivo,
uma prece de mãe. Muitos eram ainda os palotinos. Uma família o trazia. Percebemos aí uma alma burilada por afeto e carinho, e o acolhemos como família. Do alto, a imagem de Nossa Senhora da Lapa contemplava e inspirava tudo, segurando o menino nos braços. Dom Odilo, nosso pastor, apresenta: esse é Dom Júlio, o vosso pastor, o novo bispo auxiliar, o vigário episcopal para a região Lapa. Sua chegada, Dom Júlio, foi muito bem preparada por Dom Tarcísio, que em pouco tempo soube se tornar querido, restituindo-nos a dignidade de presbitério, a missão de copastores, o sentido de ser igreja, corresponsáveis. O evangelho que orientou a nossa oração naquele dia era o da semente que caiu em terra boa. Produziu frutos, 100 por 1. Iniciava-se assim o seu ministério, Dom Júlio, na região Lapa. Sorrisos, orações, fotos, pedidos, discursos, abraços, palmas, flores. Nossa região estava em festa. Era acolhida por seu novo pastor e dava-lhe as boas-vindas, dizendo-lhe: estamos à sua disposição. Ajude-nos a não cansar de fazer o bem, a ser igreja. O tempo continua acontecendo, a história se fazendo, a igreja ressurgindo, as pastorais renascendo. Alegria e ânimo voltam a despertar o elan evangélico. Dom Júlio, a sua presença entre nós tem sido muito frutuosa. Tranquilidade na caminhada, segurança nas incertezas, voz firme e séria nos deslizes, busca de soluções compartilhadas, enfrentamento dos problemas. Que sua presença e maneira de encaminhar as coisas continuem nos embalando nessa missão de ser igreja, parte de um presbitério na cidade de São Paulo. Nos ajude, Dom Júlio, a ser homens plenos de esperança, semeadores do serviço que brota da mesa do sacrifício. Celebremos, portanto, a sua presença entre nós, alegres. Não vos canseis de fazer o bem. Seja feliz, Dom Júlio, entre nós. Obrigado. Muito obrigado. É de fato isso mesmo. Cronos, que caiu se passou já um ano. Se passou somente um ano. Então, a impressão de que o tempo passou muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente sente o peso do tempo. O pessoal diz assim: mas o senhor não parece ter a idade que tem. De fato, a vida de padre é muito boa. Daqui uns 10 anos eu quero ver como é que é a vida de pista. Se vai ser tão boa a vida de padre. Então, quero agradecer a Deus por esse ano de episcopado. De fato, para mim é uma grande mudança
mudança que, confesso, né, me tirou um pouco o chão debaixo dos pés. Mas ao mesmo tempo reconheço que é o tempo da graça, é o kairos, né? No sentido de que Deus nunca me deixou sossegado. No momento que as coisas estavam bem acomodadas, estavam tudo sob controle, estavam todas organizadas, Deus bagunça a vida da gente. Bendita bagunça de Deus, bendita bagunça do Espírito Santo. Agradeço a Deus por este ano com vocês. E confesso também que ainda tenho muito que aprender, né? E confio a vocês, né? No sentido de que eu vou ser o bispo que o presbitério também ajudar a formar, né? Está certo que todos nós somos protagonistas da própria formação, devemos de fato assumir essa responsabilidade pessoal pela própria formação, né? De crescer e de se conformar a Cristo, de buscar ter os mesmos sentimentos de Cristo, bom pastor. Mas ao mesmo tempo peço, né, e ajude também, né, a ser pastor conforme o coração de Deus, o coração de Cristo. E confio a vocês, né, que vocês também me ajudem, né, a ser um bom pastor. Muito obrigado. Cada ano a gente levava um puxãozinho de orelha. Quantos anos? Um ano só. Dá licença. O Adalto que vai fazer? O Adalto, sim. O Adalto, sim. 64 horas será. Agora quem vai cortar? Nossa, corta.
Ego and sub Dominus Deus tuus.